O calor intenso do deserto castigava implacavelmente a base de operações avançada, localizada em um ponto remoto entre o Afeganistão e o Paquistão. O horizonte parecia distorcido sob a pressão do sol, e o vento quente levantava poeira que tornava a respiração difícil. Ali, o tempo parecia não passar, mas a missão nunca parava. A temperatura frequentemente superava os 43 graus Celsius, e qualquer movimento fazia o suor escorrer incessantemente pelas testas dos soldados, enquanto eles realizavam suas tarefas diárias em um esforço contínuo. Sargento Maria Campos estava de pé ao lado de um veículo blindado, observando o helicóptero de transporte que se aproximava da pista improvisada. Ela não demonstrava cansaço, mas seus olhos mostravam o peso de anos de experiência. Mais de uma década no serviço, com missões de combate e incontáveis histórias de sobrevivência. Mas hoje, ela se sentia estranhamente ansiosa, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ela nunca gostara de recrutas novatos. Eles traziam consigo cheiro de inexperiência e arrogância, duas coisas que Maria aprendeu a evitar a todo custo. O helicóptero aterrissou, levantando uma nuvem de poeira. A porta se abriu, e uma fileira de recrutas começou a descer, cambaleando devido ao peso de seus equipamentos e ao calor opressor. Ela observou a cena com atenção. Já treinara centenas de jovens soldados antes, mas essa leva parecia diferente. Eles eram mais jovens, mais verdes, e algo nos seus rostos revelava um certo medo do desconhecido, o que, para Maria, era uma boa coisa. O medo os faria atentos. Mas havia algo mais, algo que ela não conseguia identificar ainda. Olha lá, parece que temos mais um grupo com atitude, disse o capitão Ethan Rodrigues, seu comandante e amigo de longa data, que se aproximava dela com as mãos no cinto, observando o desembarque dos recrutas. Parece que você vai ter trabalho com eles. Maria não respondeu de imediato. Ela apenas assentiu, observando um dos recrutas se destacar entre os outros. Ele era alto, com ombros largos e uma postura que parecia deslocada em meio à desorientação geral. O soldado Alex Donovan, ex-jogador de futebol universitário, chamava atenção pelo porte físico e pelo modo como encarava tudo ao seu redor. Seus olhos estavam fixos no horizonte, como se já estivesse se preparando para um jogo que ainda não começara. Maria fez uma anotação mental. Alex Donovan. Parece que ele já sabe tudo, murmurou Maria para si mesma. Ela já tinha lido seu currículo. Ex-quarterback, um dos melhores da sua turma durante o treinamento básico, e agora, aparentemente, o líder nato que seus superiores tanto falavam. Ela sabia que esse tipo de soldado era o mais difícil de lidar. Aqueles que se achavam prontos demais, que não entendiam que, em uma guerra, até o menor erro pode custar uma vida. Rodrigues percebeu seu olhar e seguiu a direção de seus olhos. Esse, com certeza, vai causar problema. Fica de olho. Maria balançou a cabeça. Eu já vi muitos assim. Eles aprendem rápido ou não aprendem nada. Os recrutas estavam se acomodando na área designada, tirando o excesso de equipamentos e se ajustando ao ambiente. Maria já estava preparada para dar as instruções iniciais do treinamento, mas antes que pudesse se mover, Rodrigues falou de novo. Temos um aumento na atividade nas montanhas próximas. Os informes indicam que está por vir algo grande. Precisamos que esses recrutas estejam prontos para combate rápido. Você vai precisar colocá-los em forma mais rápido do que o normal. Maria sabia o que isso significava. O tempo era curto, e ela não tinha margem para falhas. Ela estava ali porque era uma das melhores instrutoras do batalhão, com mais de 12 anos de experiência em operações de campo. Nenhum recruta estava seguro até que ela decidisse que estava pronto. A pressão era alta, mas ela já enfrentará desafios muito maiores. Com um aceno de cabeça, Maria se virou e começou a caminhar em direção ao grupo de recrutas. O capitão Rodrigues a seguiu em silêncio, ambos cientes de que a missão que se desenrolava seria uma prova de fogo para todos, mas especialmente para os novatos. Recrutas! Maria gritou com firmeza, fazendo os novatos pararem em seus rastros. Bem-vindos à realidade. Aqui não é a academia de treinamento, e a guerra não espera por ninguém. Os informes indicam que estamos em uma zona de alto risco, e vocês precisam estar prontos para qualquer coisa. Se hesitarem, se demorarem, podem perder a vida. E pior, podem perder a vida dos seus camaradas. Ela fez uma pausa, observando os rostos imaturos diante de si. Alguns pareciam desconfortáveis, outros apenas nervosos. E, claro, ali estava ele. Alex Donovan, com seu sorriso desafiador, uma expressão arrogante estampada no rosto. Hoje, vamos começar com um exercício simples, continuou Maria, com sua voz firme e implacável. Vamos simular a entrada em um edifício.
O foco é a precisão, o controle e, acima de tudo, a confiança na equipe. Porque, sem a confiança da sua equipe, você está morto. Ela olhou para Alex, que ainda mantinha sua postura de superioridade. Soldado Donovan, venha para frente. Alex se aproximou, mas Maria não deixou de notar a ligeira resistência no seu andar. Ele se aproximava com a confiança de alguém que achava que já sabia tudo. Ela não deixou que isso a afetasse. Quando formos entrar na sala, o mais importante não é a rapidez, é a segurança. O primeiro movimento que você fizer pode ser o último, então faça-o com precisão. Se você errar, o preço pode ser a vida de alguém da sua equipe. O treino prosseguiu, e Maria demonstrou a entrada no cômodo, com a calma que só alguém com sua experiência poderia ter. Ela sabia que, no campo de batalha, essa calma era tudo. E, mais importante ainda, ela sabia que Alex Donovan não estava pronto para isso. A sargento liderou os recrutas com firmeza, sua postura inabalável como sempre. Mas o ar ao redor parecia estar carregado de uma tensão crescente. Alex Donovan ainda não sabia, mas ele estava prestes a aprender da maneira mais difícil o que significava realmente seguir ordens. O sol já estava começando a se esconder atrás das montanhas, mas o calor no campo de treinamento ainda era insuportável. Maria não dava atenção ao suor que escorria pela sua testa. Ela estava focada no que importava: os recrutas. Hoje, o exercício tático simularia uma missão em uma vila, onde eles teriam que infiltrar-se e limpar a área. As instruções eram claras: nada de pressa, nada de descuidos. Cada recruta teria que se comportar como um membro coeso de uma equipe, ou o treinamento não seria eficaz. Ela observou os jovens soldados se posicionando. Havia uma tensão no ar. Alguns tentavam esconder sua insegurança, enquanto outros pareciam confiantes demais para o que estavam prestes a enfrentar. Maria sabia que o verdadeiro teste começaria assim que a operação fosse iniciada. Ouçam bem, disse Maria com a voz firme, olhando para cada um dos recrutas. Hoje, vamos fazer isso de verdade. Não há espaço para amadores. O erro de um de vocês pode significar a morte de todos. Vamos manter a calma e trabalhar juntos. Eu não estou aqui para ser sua amiga, estou aqui para garantir que vocês saiam vivos. Ela olhou diretamente para Alex Donovan, que estava em pé com uma postura exageradamente relaxada. A confiança dele era palpável, mas, para Maria, isso só significava uma coisa: ele estava longe de estar preparado. A arrogância em seus olhos já mostrava que ele não via a importância do que estava sendo ensinado. Soldado Donovan, você vai ser meu parceiro. Vamos fazer uma demonstração de entrada no prédio. Fique atento e siga meu exemplo, ordenou Maria. Alex balançou a cabeça, parecendo não tão surpreso com a ordem. Ele se aproximou, mas o modo como ele andava, como se estivesse indo para um jogo de futebol e não para uma operação militar, fazia Maria se perguntar como ele iria se comportar sob pressão real. Agora, Maria começou, vou mostrar a entrada. O mais importante aqui é a sua calma. Se você entrar em pânico, sua equipe inteira pagará o preço. A cada movimento, a cada decisão, você precisa confiar nos seus companheiros. Ela fez um sinal para que Alex se posicionasse ao seu lado. Ambos se aproximaram de uma das estruturas de treinamento, uma réplica de uma casa de uma aldeia local. Maria foi a primeira a se mover. Com um passo cuidadoso, ela se aproximou da porta, com a arma pronta, mas sem pressa. Quando chegou à entrada, ela fez um movimento rápido com a mão para abrir a porta, mas sem jamais perder a vigilância do seu setor. Agora, você, disse Maria, sem olhar para trás. Lembre-se de que a primeira coisa que você faz pode ser fatal. Alex parecia impaciente, os dedos apertando o gatilho de sua arma, como se estivesse pronto para disparar a qualquer momento. Maria sabia que a impulsividade dele poderia ser perigosa, mas não disse nada. Queria ver até onde ele iria. Quando ele finalmente entrou na sala, ele fez o movimento errado. Em vez de cobrir o setor à sua esquerda, como havia sido instruído, Alex virou-se de maneira abrupta, apontando sua arma diretamente para a cabeça de Maria. Ele olhou para ela com um sorriso arrogante. Bang! Ele sussurrou, como se estivesse jogando um jogo. A sala inteira ficou em silêncio. Maria manteve a calma, sua expressão impassível. Os outros recrutas estavam congelados, observando o que aconteceria. Alex parecia esperar uma reação de surpresa ou choque, mas Maria não se moveu. Ela sabia o que fazer. Sua experiência de combate em várias missões a ensinara a lidar com esse tipo de situação. Soldado Donovan, disse ela com uma calma fria, sem sequer desviar os olhos dele, isso não é uma brincadeira. O que você acabou de fazer poderia ter custado a minha vida.
E, em um campo de batalha real, essa decisão irresponsável teria colocado todos nós em risco. Ela deu um passo à frente, a mão dela indo rapidamente para o rifle de Alex, desviando a ponta da arma para o lado, longe de sua cabeça. Em um movimento ágil, ela entrou na guarda dele, colocando sua perna atrás de seu joelho e derrubando ao chão com uma precisão impressionante. Alex ficou deitado no chão, surpreso, tentando recuperar o fôlego. Ele estava atônito. Maria colocou o pé levemente sobre o pescoço dele, sem fazer força, mas o suficiente para deixá-lo sentir a posição que ele estava. Ele não podia mais se mexer. Em uma situação real, você estaria morto, Maria disse calmamente. E mais importante, sua decisão teria colocado toda a sua equipe em risco. Isso não é sobre poder ou exibição, é sobre sobrevivência. Quando você entra em combate, a confiança que você deposita em seus companheiros é o que mantém todos vivos. E você não pode ser o cara que põe em risco a vida dos outros por um jogo de vaidade. Ela tirou o pé de seu pescoço e se afastou. Alex levantou-se lentamente, ainda em choque, mas agora com um vislumbre de respeito nos olhos. Maria não disse mais nada. Ela já sabia que ele tinha recebido a lição, e ela também sabia que ele não seria mais o mesmo. O capitão Ethan Rodrigues, que havia assistido tudo de uma distância, se aproximou após o exercício. Sua expressão era séria. Eu vi tudo, sargento. Alex não sabe o quanto está em perigo ainda. Acho que você vai ter um bom trabalho com ele. Maria apenas assentiu. Não importa o quão bom você é no papel. Na guerra, a humildade e o trabalho em equipe são mais importantes do que qualquer recorde ou título. E esse recruta ainda vai aprender isso da maneira mais difícil. Ela virou-se e caminhou para o próximo grupo de recrutas, pronta para continuar o treinamento. O relógio estava contra eles, e cada minuto perdido poderia ser fatal. Após o exercício tático, a tensão na base estava palpável. Maria sabia que o desafio real não havia terminado. O que acontecerá na sala de treinamento não era apenas um erro de Alex Donovan, mas uma falha crítica em sua atitude. Em uma missão de combate, a arrogância não só era um defeito de caráter, mas uma falha potencialmente fatal. A jovem soldado, que era conhecida por sua habilidade impecável e sua calma sob pressão, tinha uma missão: transformar esse recruta arrogante em um verdadeiro soldado. Enquanto o grupo se reunia para mais uma sessão de treinamento, Alex se manteve em silêncio, visivelmente desconfortável, mas com o orgulho intacto. A mudança não seria fácil. Mas Maria sabia que não podia esperar pela mudança de atitude dele de forma passiva. Ela precisava provocar, confrontar, forçar o respeito. Era a única maneira de ensinar um soldado como Alex. Ela observava o grupo se alinhar em fileiras, preparando-se para o próximo exercício. O calor do deserto fazia o ambiente ainda mais desconfortável, mas isso não era nada comparado ao calor da batalha. Maria se aproximou, sua postura firme e autoritária. Hoje, vamos focar na capacidade de tomar decisões rápidas sob pressão, disse Maria, olhando diretamente para Alex. Quando você está no campo de batalha, não tem tempo para hesitar. A incerteza pode ser fatal, e o que aconteceu ontem, Donovan, é uma demonstração clara do que acontece quando você hesita. Alex estava em pé, com os braços cruzados e uma expressão desafiadora no rosto. Acho que o senhor está exagerando, sargento, ele respondeu com um tom irreverente. Era só uma simulação. Nenhum de nós estava em perigo real. Maria não perdeu o olhar de desafio dele. Ela já sabia o que ele pensava. Achava que estava ali para se divertir, para se provar de alguma forma. Mas o que ele não entendia era que a guerra não se tratava de se provar para ninguém. Era sobre sobrevivência. Você pode pensar que foi apenas uma simulação, Donovan, respondeu Maria, sua voz baixa, mas cheia de autoridade. Mas o que você fez foi uma falha grave. Em uma missão real, o preço dessa falha é mais alto do que você pode imaginar. Não há nada de divertido sobre perder um companheiro de equipe. E não há espaço para erros. Vai aprender isso da maneira difícil, eu vou garantir. A resposta de Alex foi uma risada curta e forçada. Eu não tenho medo de suas aulas, sargento. Sei o que estou fazendo. Maria, com o controle da situação, sabia que precisava ser mais incisiva. Então, vamos testar isso, Donovan. Vamos fazer um exercício agora. Um que testará sua habilidade de trabalhar sob pressão. Ela deu a ordem para que todos se posicionassem e se preparassem para uma simulação de infiltração em uma base inimiga. As instruções eram simples: tomar o controle de uma área e resgatar reféns, sem alertar o inimigo. O primeiro soldado a falhar seria removido da missão. Escolha seu parceiro,
Maria disse, dirigindo-se diretamente a Alex. Você e eu, Donovan. Vamos ver como você se sai com mais pressão. Alex fez uma careta, mas não contestou. Ele se posicionou ao lado de Maria, se preparando para o exercício. Durante os primeiros minutos, ele parecia agir de forma mais cautelosa, mas sua confiança ainda era excessiva. A tensão começou a crescer à medida que se aproximavam do objetivo. Quando chegaram à área de entrada, Maria deu as instruções claras. Lembre-se, Donovan, você não deve avançar sem garantir que sua posição esteja segura. A equipe sempre vem primeiro. Mas Alex, impaciente, avançou sem garantir cobertura total. Ele estava tentando liderar à sua maneira, sem seguir a estratégia que Maria havia dado. Eu sou mais rápido que isso, sargento, disse ele, começando a correr para o ponto de entrada. Maria não disse nada. Ela apenas seguiu atrás dele, mas com uma cautela maior. Quando Alex chegou à porta do edifício, ele foi pego de surpresa. Um soldado inimigo que estava camuflado disparou, pegando-o desprevenido. Maria imediatamente tomou a frente, desviando do fogo e, com uma precisão mortal, neutralizou a ameaça. Isso é o que acontece quando você age sem pensar, disse Maria, enquanto Alex se recuperava da surpresa. Em uma situação real, sua falta de atenção teria custado sua vida. E você teria colocado toda a sua equipe em perigo. Alex, agora mais sério, não respondeu. Ele sabia que ela estava certa, mas o orgulho ainda queimava dentro dele. Ele tentou se levantar rapidamente, já planejando a próxima ação, mas Maria não ia deixá-lo seguir sem uma lição importante. Vamos continuar, disse ela, sem emoção em sua voz. Mas entenda, Donovan, a guerra não espera você ficar pronto. Quando você estiver no campo de batalha, cada segundo conta. O que você faz em um momento pode ser a diferença entre a vida e a morte. Alex assentiu, mas seu ego ainda estava intacto. Ele não havia aprendido completamente, mas algo em sua postura começava a mudar. Ele estava começando a perceber que Maria não estava apenas tentando fazê-lo parecer fraco, mas, na verdade, estava tentando fazer dele um verdadeiro soldado. À medida que a simulação continuava, Maria se sentiu mais confiante de que estava no caminho certo. Mesmo que Alex não tivesse aceitado completamente a lição, ela sabia que, no fundo, ele começava a entender que a arrogância não tinha lugar em uma guerra. A única coisa que importava era a habilidade de sobreviver. As primeiras luzes da manhã estavam começando a iluminar a base quando o capitão Ethan Rodrigues entrou no pequeno escritório onde Maria estava revisando relatórios. O ar ainda estava quente e carregado de poeira, mas hoje era diferente. Algo estava no ar, uma sensação de urgência que parecia crescer a cada minuto. Rodrigues entrou com um olhar grave, sem as habituais brincadeiras que costumavam marcar suas interações. Maria sabia que algo estava acontecendo. Sargento Campos, temos uma missão, disse Rodrigues, jogando um mapa em cima da mesa. Informes de inteligência confirmaram que um grupo dissidente do Talibã está se movimentando nas montanhas ao norte. Eles têm informações sobre nossos informantes locais e estão planejando atacar uma vila próxima. Precisamos agir rápido. Maria se levantou imediatamente. Ela sabia o que aquilo significava. A Vila de Costa, um local onde muitas famílias haviam ajudado as forças americanas durante as operações anteriores, estava em risco. O medo de que civis inocentes pudessem ser pegos no fogo cruzado apertou seu peito. Qual é a missão? Ela perguntou, já começando a se preparar mentalmente. Você e sua equipe irão resgatar os informantes e evacuar os civis antes que os inimigos cheguem à vila. Você conhece bem a área, por isso, você será a líder da operação, respondeu Rodrigues. Maria olhou para o capitão, reconhecendo a seriedade da situação. Ela sabia que a operação não seria simples. A vila estava a horas de distância em território inimigo, e qualquer erro poderia significar a morte de civis ou soldados. A missão exigia precisão e um trabalho em equipe impecável. Vamos fazer isso, disse Maria com firmeza. Preparem a equipe. Vamos partir em 30 minutos. Ela se virou para o grupo de recrutas que estavam reunidos no pátio, observando com atenção. Alex Donovan estava lá, ainda com o semblante de quem achava que tudo seria fácil. Ele parecia mais calmo agora, talvez pela experiência do treinamento ou pela gravidade da situação. Mas Maria sabia que ele ainda estava longe de ser o soldado que ele pensava ser. Ela não confiava completamente nele, mas não tinha escolha a não ser levá-lo consigo. Recrutas, Maria começou, fazendo todos se alinharem na frente dela. A missão de hoje é simples, mas extremamente perigosa. Estamos indo para uma área com alta atividade inimiga.
Nossa prioridade é proteger os civis e resgatar os informantes. O mais importante aqui é manter a calma e a disciplina. Não hesitem, sigam minhas ordens e, se necessário, arrisquem suas vidas pelos outros. Ela olhou diretamente para Alex. E lembre-se, Donovan, nada de impulsividade. Você vai me seguir a cada passo. Alex não respondeu, mas Maria viu o leve aceno de cabeça. Ele estava pronto, ou pelo menos aparentava estar. O caminho até a vila foi tenso e silencioso. O terreno montanhoso tornava o deslocamento difícil, e cada ruído parecia amplificado na vastidão do deserto. A equipe de Maria se movia com precisão, cada soldado conhecendo seu papel, mas Maria mantinha os olhos atentos a todos, sempre verificando as posições, observando qualquer sinal de ameaça. À medida que se aproximavam da vila, a tensão se intensificava. A comunicação por rádio era intermitente, com o som de interferência e mensagens desconexas. Mas Maria não se importava com isso. Ela se concentrou nas tarefas que estavam por vir. O objetivo era simples: evacuar os informantes e garantir que não houvesse baixas civis. Mas tudo dependia de como a equipe se comportaria sob fogo real. Fiquem atentos, Maria sussurrou, dando sinais para que a equipe se dispersasse ao redor da área. Ela já sabia que algo estava errado quando chegou perto da entrada da vila. O silêncio era desconcertante. Nenhuma criança brincando. Nenhuma movimentação. A rua parecia deserta, mas algo em seu instinto dizia que a armadilha estava prestes a se fechar. De repente, os primeiros tiros dispararam. O som de balas cortando o ar trouxe a realidade de volta. Maria rapidamente se abaixou, sinalizando para a equipe que se abrigassem atrás de um prédio próximo. O combate havia começado, e a missão de resgate estava agora em risco. Estamos sob fogo. Todos, cobrir e proteger os civis, Maria gritou pelo rádio. Ela rapidamente coordenou a posição da equipe, vendo as balas estilhaçarem as paredes de barro ao seu redor. Alex, visivelmente nervoso, parecia hesitar por um momento. Maria olhou para ele e o viu se preparando para agir. Ela sentiu que ele começava a entender o que realmente significava estar no campo de batalha. Ele não era mais o recruta arrogante que duvidava dela. Agora, ele estava vendo, em tempo real, o que acontecia quando você tomava decisões erradas. Move it, Donovan. Maria gritou. Cubra minha retaguarda. Alex se moveu, ainda hesitante, mas agora com mais foco. Ele correu para uma posição de cobertura, disparando com mais precisão do que antes, mas Maria sabia que ele não estava completamente confortável. A experiência, ela pensou, só viria com mais confrontos como aquele. Durante o fogo cruzado, Maria avistou um combatente armado com uma metralhadora pesada em um telhado. O inimigo tinha uma vantagem de altura e estava mirando em sua posição. Sem pensar duas vezes, Maria gritou para a equipe se proteger enquanto ela mesma se levantava e avançava a pé, correndo pelo campo aberto em direção ao telhado onde o inimigo estava posicionado. Me cubram, ela ordenou. Ela se moveu com a velocidade de um atleta treinado, seu corpo se contorcendo e zigue-zagueando, desviando dos tiros. Cada movimento tinha que ser preciso, cada passo era calculado. Ela estava expondo-se de maneira arriscada, mas sabia que se não neutralizasse a ameaça imediatamente, a equipe inteira seria vulnerável. 3 tiros rápidos e o combatente foi derrubado. Maria não parou para ver se ele estava morto, ela só voltou sua atenção para a missão. Ela sabia que havia feito o que era necessário para garantir a segurança da equipe e dos civis. O rádio estalou novamente. Rives, a força de reação rápida chegará em 20 minutos. Tempo demais, Maria murmurou para si mesma. Ela olhou para os recrutas e viu Alex, agora mais calmo, liderando os outros para a posição de evacuação. Vamos resgatar os civis, rápido. Ela gritou. Ela sinalizou para a equipe se mover. Cada minuto era precioso. Eles tinham que alcançar a família dos informantes, que estava escondida em um prédio no outro lado da praça, a cerca de 30 metros de distância, completamente expostos ao fogo inimigo. O terreno era perigoso, e a posição deles estava ficando cada vez mais insustentável. Eu vou atrair o fogo, Maria disse para a equipe. Quando eles focarem em mim, vocês correm para o prédio. Entendido? Alex olhou para ela, uma expressão de preocupação cruzando seu rosto. Isso é suicídio, sargento. Maria olhou nos olhos dele. Isso é o que fazemos. Ela não esperou pela resposta dele. Quando ela deu o sinal, Maria saiu de sua posição de cobertura, disparando de volta contra o inimigo enquanto se movia rapidamente. Ela sabia que, quando o fogo inimigo se concentrasse nela,
Os outros teriam uma chance de alcançar a segurança. O campo de batalha estava em um caos total. O som das balas cortando o ar era constante, um rugido distante que parecia nunca parar. Maria se movia com precisão, suas ações fluidas e rápidas. Ela estava completamente focada, sua mente afiada, calculando cada passo enquanto o som das explosões e tiros preenchia o espaço. A sensação de tempo parecia desaparecer, tudo estava acontecendo em câmera lenta, mas ao mesmo tempo em uma velocidade vertiginosa. Ela se abaixou atrás de uma estrutura de concreto improvisada, observando seus companheiros de equipe se movimentando entre os pontos de cobertura. Seu foco estava em manter todos vivos, mas a missão de evacuar os civis era o centro de tudo. Ela não podia falhar. Não podia arriscar a vida daqueles que confiavam nela. Maria tinha claro em sua mente que os civis da vila estavam sendo expostos ao fogo inimigo. Ela sabia que o tempo estava contra eles. Vamos, vamos! Ela gritou para a equipe, empurrando-os para frente, sempre à frente de todos, mantendo a liderança com sua postura inflexível. A cada movimento, ela sentia o peso de sua responsabilidade. Não era apenas a vida dos soldados que estavam sob seu comando. Era a vida de mulheres, crianças e homens inocentes que estavam sendo protegidos, muitas vezes à custa de arriscar a própria vida. Isso sempre fora o preço da missão. Alex Donovan estava agora ao seu lado, seguindo suas ordens sem hesitar. Algo em seu comportamento havia mudado desde o exercício. Ele agora compreendia, mesmo que parcialmente, o que significava estar em uma situação de vida ou morte. Maria sabia que ele não estava completamente pronto, mas ele começava a demonstrar a atitude de um soldado, e isso era um progresso considerável. Move-se, Donovan! Maria ordenou, sinalizando para ele tomar a frente e avançar com os outros recrutas. Ela sabia que ele ainda estava lutando contra a pressão, mas, de alguma forma, ele estava começando a entender o que significava ser parte de uma equipe. O fogo inimigo estava cada vez mais intenso, e a situação estava se tornando cada vez mais perigosa. Maria sabia que tinham pouco tempo. Hoffman, você pega a direita. Ela gritou para outro recruta, apontando para uma posição estratégica onde o inimigo ainda estava atirando. Maria percebeu que a equipe estava se aproximando da área onde os informantes estavam escondidos, mas o terreno aberto e a falta de cobertura tornavam a movimentação extremamente arriscada. Ela olhou para Alex, que estava começando a se mover mais rápido, mais coordenado. Ele havia aprendido a lição. Agora ele não estava mais pensando em si mesmo, mas na missão, no trabalho em equipe. Estamos quase lá, ela disse, sentindo o calor da batalha e a adrenalina percorrendo suas veias. Fiquem juntos e cubram-se. Não pareçam alvos fáceis. Ela se moveu à frente novamente, avançando em direção ao objetivo. Alex estava logo atrás dela, agora com mais confiança em seus movimentos, compreendendo a importância da estratégia e do trabalho coordenado. Ele sabia que qualquer erro agora poderia significar a falha da missão, mas ele estava determinado a não falhar. Quando chegaram a uma posição mais próxima do prédio onde os civis estavam se abrigando, Maria sentiu uma estranha calmaria em meio ao caos. Ela sabia que, se a equipe tivesse sucesso, eles teriam cumprido o objetivo de salvar vidas. Mas, no fundo, ela sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. Mesmo com a força de reação rápida se aproximando, Maria sabia que eles tinham que se mover rápido. Avançar até o prédio, ordenou ela, seu tom firme, intransigente. Mantenham a formação. Alex, você à frente. Alex não hesitou dessa vez. Ele avançou à frente da equipe, com um foco que parecia genuíno. Maria observou atentamente, observando seus movimentos. Ela sabia que ele ainda estava aprendendo, mas a maneira como ele liderava os recrutas agora demonstrava um novo nível de maturidade. Ele havia deixado de ser o recruta arrogante, e aos poucos, começava a se transformar em um soldado confiável. O que aconteceu a seguir foi um teste final para todos. Quando chegaram ao prédio onde a família dos informantes estava escondida, o inimigo começou a se mover em direção a eles. Maria imediatamente colocou a equipe em posição defensiva, preparando-se para o pior. Preparem-se, estamos sendo cercados. Maria gritou, seus olhos rapidamente varrendo o terreno. Ela sabia que o inimigo estava se aproximando de todos os lados. Fiquem alertas. Alex, cubra o flanco esquerdo. O som de tiros ecoou enquanto a batalha se intensificava. Maria, sem hesitar, pegou sua arma e disparou rapidamente, neutralizando a primeira ameaça. Alex, agora mais confiante, seguiu suas instruções, disparando com precisão e cobrindo o flanco esquerdo da equipe. Ele estava mais calmo, mais focado. Isso é o que fazemos,
Donovan, Maria gritou, com um leve sorriso de satisfação. Ele havia finalmente entendido. Maria sabia que a batalha não estava vencida ainda, mas ao ver o desempenho de Alex, ela se sentiu confiante de que ele, assim como os outros recrutas, havia dado um grande passo para se tornar um verdadeiro soldado. Ele já não estava mais lutando por si mesmo. Ele estava lutando pela missão e por sua equipe. O combate se intensificava, e Maria não parava de se mover. Ela estava no centro da ação, coordenando a equipe, mantendo-os focados. O som dos tiros e das explosões ecoava em sua mente, mas ela não deixava que isso a distrair. Ela sabia que a missão não havia terminado ainda, e havia uma última parte crucial para completar: garantir que os civis estivessem em segurança. Com a força de reação rápida ainda a alguns minutos de distância, Maria sabia que não podiam esperar. A evacuação precisava acontecer agora. Ela sinalizou para Alex e os outros recrutas, ordenando que se aproximassem da entrada do prédio onde a família dos informantes se abrigava. O tempo estava se esgotando, e cada segundo que passava significava um risco maior para todos. Vamos, vamos! Maria ordenou, com sua voz cortando o ar como uma lâmina afiada. Ela estava liderando a carga, avançando com a precisão de um soldado experiente. Alex, agora mais calmo e determinado, estava logo atrás dela, os outros recrutas seguindo informação. Mas, quando eles se aproximaram da entrada, uma rajada de fogo inimigo os pegou de surpresa. Os primeiros tiros cortaram o ar com uma precisão mortal, e Maria foi atingida no ombro. A dor imediata foi intensa, mas ela não hesitou. Ela se agachou atrás de uma parede, gritando para os outros recrutas tomarem posições de cobertura. Avancem até o prédio. Não parem, protejam os civis. Ela gritou, lutando contra a dor que a impedia de se mover livremente. Alex, que estava logo atrás dela, viu o que havia acontecido. Ele viu Maria, sua comandante, ferida, mas ainda em pé, ainda liderando. Ele sentiu uma onda de preocupação, mas também uma determinação crescente. A visão de Maria, tão firme, mesmo ferida, o fez entender a verdadeira natureza do que significava ser um soldado. Não era sobre ser o mais rápido ou o mais forte. Era sobre resistir, sobre proteger seus companheiros a todo custo. Maria, você está ferida. Alex gritou, mas ela apenas olhou com um olhar severo, como se dissesse: não me faça perder tempo. Ela estava certa. Não havia tempo para discussões. Maria sabia que a situação estava ficando cada vez mais perigosa. O inimigo estava se aproximando, e a única maneira de garantir que a missão fosse concluída era continuar avançando. Ela olhou para os recrutas, observando suas expressões de determinação, e então focou novamente na missão. Ela não poderia deixar que eles a vissem fraquejar. Eles precisavam aprender o que significava resistir. Mas a dor estava se tornando insuportável. A bala no seu ombro estava dificultando seus movimentos. Ela sabia que tinha que sair dali, mas não podia desistir. Ela olhou para Alex mais uma vez. Ele estava mais calmo agora, mais focado. Alex, Maria disse, sua voz tensa de dor, proteja a entrada. Não deixe que ninguém passe. Alex, agora com uma compreensão profunda do peso da responsabilidade, assentiu. Ele sabia o que precisava fazer. Com um grito de comando, Alex correu para frente, tomando posição na entrada do prédio. Ele se abaixou, alinhando sua arma, e começou a disparar contra os inimigos que se aproximavam. Maria observou com um olhar orgulhoso. O garoto estava lutando agora com disciplina e precisão, algo que ela nunca imaginaria ver no início da missão. Ele havia mudado. Mas o perigo não desapareceu. Maria sentiu suas forças diminuírem à medida que a dor em seu ombro piorava. Ela sabia que não tinha mais muito tempo. O fogo inimigo estava ficando mais intenso, e, mesmo com Alex e os outros recrutas dando cobertura, ela sabia que eles estavam em risco. Foi então que a decisão final foi tomada. Maria! Alex gritou, agora completamente consciente do que ela estava fazendo. Ele não podia deixar sua comandante sozinha, e o instinto fez correr em direção a ela. Ela olhou para ele, seu olhar implacável. Não, ela disse, sua voz firme, mas com um tom de urgência. Fique com sua equipe, Donovan. Eu vou garantir que os civis estejam a salvo. Não se preocupe comigo. Isso é o que fazemos. Mas Alex não hesitou. Ele se lançou em direção a Maria, ignorando suas ordens, e pegou sua mão, ajudando-a a se levantar. Eu não vou deixar você morrer aqui, sargento. Foi então que Maria se deu conta de que o recruta arrogante e impulsivo que ela conhecera no início da missão agora estava se tornando o soldado que ela sabia que ele podia ser.
Ele havia deixado de ser um obstáculo e se transformado em um aliado vital. Ele a estava ajudando a completar a missão, colocando sua própria vida em risco para salvar a dela. Vamos sair daqui, juntos, Alex disse, a voz mais calma agora, mais resoluta. Com a ajuda dele, Maria foi arrastada até a cobertura, mas ela sabia que o perigo ainda não havia passado. Eles estavam sendo cercados por fogo inimigo, e as opções estavam se tornando cada vez mais limitadas. A evacuação ainda estava em andamento, mas a ameaça estava se aproximando cada vez mais rápido. Proteja os civis, Donovan, Maria disse, a voz um pouco mais fraca. Eu vou fazer o que puder aqui. Com um último esforço, Maria disparou sua arma, neutralizando mais uma ameaça. Mas, ao fazer isso, ela foi atingida novamente, desta vez no lado da perna. A dor a fez cair de joelhos, e ela sabia que não poderia continuar. Não! Alex gritou, desesperado. Ele correu até ela, colocando-a de volta em pé com a ajuda de outros recrutas. Eles não tinham mais tempo. Com uma última olhada para a missão, Maria fez um gesto, sinalizando que ela estava pronta para ser retirada. Missão cumprida, ela sussurrou. Agora é sua vez, Donovan. Não me faça perder essa. Alex olhou para ela, a compreensão em seus olhos. Você vai ver, sargento, ele disse. Você vai ver o que eu aprendi. O som dos helicópteros chegando parecia um alívio, mas Maria sabia que a missão ainda não estava completa. A operação de resgate estava finalmente em sua fase final, mas ela sentia que o peso da experiência havia marcado cada um dos recrutas de maneira profunda, especialmente Alex. A linha entre a vida e a morte, a certeza de que, a qualquer momento, alguém poderia desaparecer, era algo que ele começava a entender, e a encarar, de uma maneira muito mais realista agora. Ele não era mais o mesmo soldado impulsivo que Maria tinha conhecido no começo da missão. A evacuação estava acontecendo a todo vapor. Os civis estavam sendo transportados para os helicópteros com uma rapidez impressionante, e a equipe estava fazendo tudo ao seu alcance para garantir que ninguém ficasse para trás. A dor nas pernas de Maria e a pressão em seu ombro não a impediam de continuar. Ela se manteve firme, coordenando a evacuação e dando ordens a cada recruta com uma clareza que só a experiência podia proporcionar. Alex estava ao seu lado, liderando com um nível de disciplina e calma que antes era inimaginável para ele. Ele havia se transformado, não só porque queria agradar a sua comandante, mas porque entendeu, finalmente, o peso de ser um soldado. Maria observou enquanto ele tomava a frente para guiar a última parte da evacuação. Ela ainda sentia dor, mas, ao ver Alex com a expressão séria de um verdadeiro líder, um pequeno sorriso cruzou seus lábios. A missão ainda não havia terminado, mas ela já sabia que algo havia mudado dentro dele. Ele havia amadurecido em um único dia, em um único combate. Os helicópteros estavam agora levantando voo, transportando civis para um local seguro. A missão tinha sido concluída com sucesso, mas Maria sabia que os recrutas ainda tinham muito a aprender. Alex, em especial, teria que continuar evoluindo, assim como ela o fizera ao longo dos anos. Ele precisaria de mais tempo, mais batalhas, para se tornar o soldado que ele poderia ser. Enquanto as últimas pessoas eram evacuadas, Maria sentou-se, apoiando-se contra um dos postes da base. O capitão Rodrigues se aproximou, observando a cena com um olhar crítico, mas com um leve toque de satisfação no rosto. Você fez um bom trabalho, sargento. Não é fácil convencer esses recrutas de que, às vezes, o melhor treinamento vem no campo de batalha, disse ele, a voz grave. Maria apenas assentiu. Ela não precisava de elogios. A missão estava cumprida. A dor em seu corpo era forte, mas nada comparada à satisfação de saber que, no final das contas, ela havia cumprido sua obrigação. Ela havia liderado sua equipe para a vitória, e, mais importante, havia mostrado a Alex, e a si mesma, o que realmente significava ser um líder. Ela olhou para o horizonte, vendo o sol se pôr atrás das montanhas, a escuridão da noite se aproximando. No fundo, ela sabia que havia mais batalhas pela frente, mais missões, mais recrutas. Mas uma coisa estava clara. Ela estava preparada para qualquer coisa que viesse. Alex apareceu ao lado dela, ainda com a respiração ofegante, mas com um semblante muito mais maduro do que o que ela tinha visto anteriormente. Ele olhou para Maria com um leve sorriso, mas, dessa vez, o sorriso era genuíno. Você me salvou lá fora, sargento. Não sei como agradecer, disse ele, a humildade evidente em sua voz. Maria olhou para ele, os olhos refletindo não só o cansaço, mas também uma sensação de orgulho. Você fez sua parte, Donovan. Eu só mostrei o caminho. O resto foi por sua conta. Ela se levantou lentamente,
sentindo a dor no ombro e na perna, mas ainda mantendo a postura firme. A missão havia sido bem-sucedida, mas a verdadeira vitória estava no que ele aprenderá sobre si mesmo. Alex agora sabia o que era necessário para ser um verdadeiro soldado. Ele já havia enfrentado o pior, e agora poderia liderar com confiança, sabendo que o caminho à frente seria árduo, mas ele estava pronto. Vamos continuar, soldado, Maria disse, já olhando para o futuro. Temos muito a fazer ainda. Alex a seguiu, não mais o jovem recruta arrogante que ela conhecera no início, mas um soldado mais forte, mais disciplinado e, mais importante ainda, alguém que sabia respeitar a vida e o valor da equipe. Eles caminharam juntos para a área de treinamento, onde os outros recrutas já estavam reunidos, prontos para ouvir as instruções de Maria. Enquanto caminhavam, o som dos helicópteros ainda ecoava no horizonte, mas Maria sabia que o verdadeiro impacto da missão seria sentido muito depois. Cada missão, cada sacrifício, deixava uma marca indelével no coração e na mente de um soldado. E hoje, ela sabia que Alex Donovan havia começado sua jornada verdadeira como soldado. O treinamento não era apenas sobre estratégias e técnicas. Era sobre entender o peso da responsabilidade, a importância do respeito, e o valor de fazer a coisa certa, mesmo quando tudo ao seu redor parecia desmoronar.